Olá, tudo bem com vocês? Sou Luísa Hiromi Tanaka, sou a professora sênior de Respira Vida Breathworks aqui no Brasil. E aí, nós falamos aqui sobre mindfulness e compaixão, conforme aquilo que a gente pratica, né, no nosso programa. E aí, estamos aqui. Oi, Tê, bom dia, tudo bem? Anisa, querida, muito bom estarmos aqui juntas. Lisa, querida, muito bom. Bia, bom dia, muito bom. E aí, como vocês estão? Espero que bem. Saudades aí de vocês. Inês, bom dia. Então, como sempre, né, nós trazemos sempre algo, né, para se conectar à experiência da prática. Então, não trazemos tantos conceitos, mas é claro que tem algumas coisas, né, que é interessante a gente se conectar. Bom dia, Inês. Mas ao mesmo tempo, sim, Anisa, senti saudades. Espero que você esteja bem, viu? Com certeza, né? E daí, nós trazemos sempre algo que faça sentido na vida, como o mindfulness, né? É assim o mindfulness, que as práticas meditativas formais, elas fazem parte, né, do mindfulness, e muito importante, sim, mas que ela tenha o seu propósito, né? Então, intencionalmente, nós praticamos. E bom dia, Limar, espero que esteja bem. E então, de trazer essa consciência para nós, né, daquilo que está acontecendo nesse momento, cultivar essa consciência, isso é o mindfulness, e para isso nós fazemos a prática formal. Então, é uma coisa bastante importante que, para cultivarmos a consciência do nosso dia a dia, que é isso que importa, né, utilizamos as técnicas, vamos dizer, estratégias métodos para se chegar nesse estado de mindfulness, né? Mas não que o mindfulness seja técnica, estratégia ou método, não é, tá? Ela tem toda uma complexidade. Para quê? Para cultivarmos a consciência do estado em que estamos e como entender a nós mesmos, né, nesse estado, através dos pensamentos, emoções e principalmente de que tudo isso já está no nosso corpo, né, e como é mais perceptível, né, a gente se ancorar realmente no corpo. Então, esse é o nosso treino, na respiração. Enfim, muitas coisas, mas o que é mais importante? É que nós possamos trazer aqui, né, com a gente aqui, de trazer de como cultivar, desculpa, esse estado de ser, esse estado de estar, que é o próprio estado de mindfulness. Nós estamos sendo... Ai, desculpa, gente. Desculpa. Nós estamos sendo, ou nós estamos estando, somente acontece quando estamos sentindo realmente esse momento presente, né? Então, esse é o verdadeiro estado de estar e de ser, que é o estado de mindfulness, né? Por isso esse verbo ser e estar, né, ela tem realmente essa conotação aqui para nós
quando praticamos esse estado de consciência, né? De estado de estar, estado de ser. Agora, tem alguma... Então, quando nós trazemos alguns conceitos, alguns exemplos do cotidiano da nossa vida, né? Como que isso pode ser cultivado e pode ser percebido e treinado, né? Na nossa prática meditativa. Então, por isso que eu faço essas partezinhas de explicar um pouquinho mais para entender o que é que realmente nós estamos praticando na nossa prática meditativa, porque senão ela fica como uma coisa assim, aquilo, né? É só para relaxar, pega um aplicativo e tudo bem, né? Então, não é bem assim, né? Então, isso é bastante útil, sim, né? Fazer sua prática ali, a meditativa, né? Fazer a pausa, o silêncio, porque a pausa mental, ela é realmente necessária para que a gente saia do nosso automático, do nosso o estresse, né? Ansiedade, então vai diminuindo a nossa insatisfação, o sofrimento, enfim, vai aliviando a partir do momento que fazemos essas pequenas pausas na nossa vida, né? Pausas mentais. Mas entender como que isso funciona realmente para a nossa vida, né? Isso é o mindfulness. O mindfulness é isso, é o estado de estar realmente presente, estado de ser aquilo que somos e estar onde estamos, né? Então, é essa nossa presença que nos faz diminuir bastante o sofrimento, vamos dizer, né? Aliviar o sofrimento, não acrescentar mais, né? Então, a temática de hoje, que eu achei bastante interessante a gente treinar depois na nossa prática meditativa, é falar de conformar, né? E né? Conformar e também de contentar, né? Então, a nossa prática de mindfulness é para se chegar no estado de contentamento, né? E não de conformar-se, né? Nós, quando damos as aulas, né? No curso de Mindfulness e Compaixão, né? Nas 8 semanas, falamos sobre os 3 sistemas, principais sistemas de regulação emocional, que vem, né, foi criado, né, foi escrito, estudado pelo Paul Gilbert, né, que é um neuropsicólogo, e que tem alguns livros aí que ele escreveu, mas aí aqui no livro Mindfulness para a Saúde, que não tem publicação em português do Brasil, né? Mas quem faz o curso com a gente conhece esse livro, né? Que a gente, né, também, que nós também utilizamos, né, para nossas aulas. Ai, desculpa. E também o Kindfulness, gente. Isso aqui está em espanhol, né? Mas tem em português. É o Kindfulness, atenção consciente e amável para o estresse. Isso é do curso do estresse, que também quem já fez, né, o curso sabe. Então, nesses livros, nós explicamos sobre esses 3 principais sistemas de regulação emocional. Dentro desses sistemas, né, tem um sistema que é um sistema de contentamento e satisfação, né? Que é o verdadeiro estado de mindfulness, né? E então, o que significa para a nossa prática
contentamento, né? Então ele é diferente de se conformar, porque muitas vezes, desde criança, adolescente, não, se conforme com isso e acabou, né? É isso que nós temos para comer. Ah, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não, se conforme com isso, coma e acabou, né? Então fica uma ideia um pouco, assim, parece negativa, né? Do que conformar, né? Se conforma, né? Ou de se contentar, né? Então, conformar é isso, vem da palavra de formar, né? De formato, de se enquadrar e não conseguir sair daquilo, não tem escolhas, né? Então, nesse sentido de conformar, né? É como aceitar a situação com uma certa resignação, né? Que eu não tenho o que fazer com aquilo, né? Então, isso é conformar. Contentar, ela é bem diferente de se conformar, né? É de realmente sentir a satisfação, porque contentar, ele vem da palavra de contente, né? Então, é satisfação, é alegria de algo, né? Que mesmo que não seja o ideal, mas estou feliz de estar ali naquela situação, né? Então, enquanto conformar, eu não tenho como mudar, vem muito de vitimização, inclusive, né? Porque se eu não tenho saída, então, poxa vida, né? É isso que tem que ser, né? E então aceita com essa resignação, né? Não tem que fazer. Então traz um sentimento de muita baixa, como é isso? Baixa compassividade, né? De baixa amorosidade, né? Então, agora, enquanto que o contentar é isso que exploramos realmente na nossa, quando praticamos o mindfulness, né? É do contentamento, né? De estar satisfeito com aquilo naquele momento, né? Então é a presença, né? De estar ali, né? De manter uma energia, né? De buscar mais, de melhorar mais, né? Mas estou aqui satisfeita, curtindo, né? Aquilo que está. Mas aí o que acontece? Como é que eu saio desse estado de conformismo, né, para o estado de contentamento, né? Aí sim, né? Enquanto conformar é uma aceitação de uma situação que estou resignada, né, realmente. Então é o conformar, né? Então, para se sair nesse estado de conformidade, que eu não tenho saída, e tem, mas com o quê? Com estar em estado de presença, esse estado de mindfulness. Opa, como é que eu estou nesse estado de estar conformado com isso, aceitar com resignação, é ir para um estado de aceitação, sim, mas uma aceitação compassiva, uma aceitação que vem de algo assim, nesse momento eu estou compreendendo, sem julgar a situação, estou compreendendo que é assim, que está assim essa situação, mas com toda a possibilidade de mudar. O compassivo é, estou compreendendo o sofrimento do outro, meu, né? Mas com amor, com cuidado amoroso. Por exemplo, uma situação de dor, né? Dor crônica. E aí essa dor aqui, né? Tá aqui, né? Então, eu posso cuidar dessa dor aqui, eu posso respirar na dor, eu posso trazer um carinho para essa dor aqui, né? Aceitando que por enquanto ela está aqui, mas com muito carinho, muito amor, né? E aceitando aquilo que está nesse momento, estou fazendo algo por ele, né?
E daí eu posso aliviar, pelo menos, a dor mental, emocional daquilo que está acontecendo, né? Então, isso é estar no estado de contentamento. Eu estou aqui, mas também trazendo bondade, amorosidade aqui, né? E esse estado de contentamento, ela tem muito a ver com aceitação compassiva, mas também com gratidão, né? Então, se eu estou contente com aquilo que está nesse momento, então eu tenho uma atitude de gratidão por aquilo que está, né, acontecendo. E porque a mente, ela adora, ela adora estar ali procurando a falta, né? Não sei se vocês percebem. Falta isso, falta aquilo. Então, a mente está sempre concentrada, focada em algo que esteja faltando, né? Mas trazer a mente naquilo que já temos aqui, né? Então, por exemplo, até num banho, né? Eu estou tomando um banho, né? Poxa, qual é o meu estado de contentamento, de estar contente, satisfeito, prazeroso, até um deleite, né? É de estar ali, naquele momento, percebendo, assim, o cheiro, né? A água, né? E aí com uma atitude de gratidão, né? Poxa, como eu estou grata por esse momento, né? Tudo isso parece uma coisa, boba, né? Tudo. Não, é isso que vai nos salvar, né? Isso que vai nos salvar nessa vida. Porque isso é natural. É que a gente vai perdendo aquilo que é da nossa própria natureza, né? De perceber a simplicidade, né? A simplicidade, né? Isso é contentamento, né? O contentamento realmente ela nasce da simplicidade, né? E a consciência do aqui e do agora. Essa é a simplicidade, né? De perceber, né? De realmente se conectar com ela, de estar nesse estado de ser, né? E aí sim podemos realmente desfrutar e apreciar, mesmo que as coisas não estejam tão bem, né? Então, como é que nós podemos desfrutar das coisas que a gente tem, ao invés de ficar só pensando na falta, né? Tudo bem, Luísa, eu preciso pagar as contas e a falta de dinheiro, como é que faz? Não, tá bom, isso também, eu também passo por isso. Mas aí, o que vai adiantar, né? Só de se estar preocupado com isso, mas também não apreciar aquilo que já temos, né? E aí vem aquela situação, dá valor depois que perde. Então, não precisamos disso, né? Então, poxa vida, né? Tudo que vem dos sentidos, ela realmente faz mais sentido para a nossa vida, né? Então, poxa, né? Eu escutava bem e, nossa, agora que eu tô escutando menos, né? Tô sentindo, sei lá, né? Sei lá, que, nossa, né? Não valorizava tanto aquilo que eu já tinha, né? Nossa, eu perdi, né? Enquanto a gente vai envelhecendo, né? A gente vai perdendo alguns sentidos aí, né? Então, mas assim, tudo que nós temos agora, não vamos ficar pensando, quando eu perder os sentidos, ou quando eu sentia. Não, estamos aqui sentindo aquilo que nós estamos sentindo e valorizando, né? Porque nós temos muita coisa, né? E aí a mente vai lá e tchum, não, falta isso, né? Então, vamos realmente olhar para o que temos, né? E não olhar para a escassez, né? Mas quando olharmos para a escassez, olhar nesse sentido de poder ter uma energia para melhorar, né?
Eu sei que muitas coisas estão passando aí pela cabeça. Puxa, né? Não é bem assim, é assim. Mas experimentem, experimentem. Então, de contentar, ela vem muito da aceitação compassiva, né? E vem, e ela nasce, o contentamento, ela nasce da simplicidade, né? Daquilo que nós temos. Então, para fazer a nossa prática meditativa hoje, essa intenção de explorar o contentamento no aqui e agora, né? O que nós temos aqui interiormente, né? O que nós temos aqui no nosso corpo externo, né? O que nós temos com relação à consciência, né? Dos pensamentos, a consciência de como nós estamos. Então, trazer isso aqui para a nossa prática hoje, né? E comemorar com gratidão aquilo, celebrar aquilo que já está, né? E aí nós vamos já trazendo as endorfinas e principalmente as ocitocinas, que o hormônio, né, da conexão, do afeto, né, e diminuindo muito, muito, muito o cortisol, porque é impossível estarmos com endorfinas, ocitocinas em alta e a cortisol em alta também, é impossível. Quando um está mais alto, o outro, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele abaixa, tá? Então, que seja por isso, pelos mediadores químicos, para o nosso organismo, de cuidar, que seja por isso. Vamos praticar, então, o contentamento, a satisfação de estarmos aqui, de como estamos aqui. Então, já vamos começando a nossa prática com a postura. O que já temos aí? Essa consciência da postura. A respiração. Já temos. As sensações no corpo. Sentimos frio, calor. Notando a nossa própria presença na postura mental. Somente notando, sem nenhum esforço. Muitos pensamentos ainda. Está tudo bem. Que bom que a mente produza pensamentos. E os sentimentos, emoções. Que bom que temos sentimentos, emoções. E sentir as sensações no corpo daquilo que já está. Sem forçar a mente para isso. Não precisamos de tanto esforço agora. Somente notando e observando tudo que já está, tudo que temos aqui internamente. E vamos iniciando a nossa prática.
Notando o peso do corpo que possa ir se entregando aos pouquinhos à superfície. Notando a respiração que já está aí. Talvez à medida que o corpo vá se soltando, somente notando como a respiração ela vai se tornando um pouquinho mais lenta. Se não notar isso, não há nenhum problema. Somente deixando que naturalmente a respiração vai expandindo o peito, o abdômen e retraindo ao expirar. Quando vai soltando aos poucos o ar, veja se nota o corpo também ir se soltando aos pouquinhos. Agora, nessa atitude de contentamento, de satisfação, veja o que já está aí, o que você já tem. Todas as sensações já estão aí, tomando consciência. As sensações de temperatura já estão aí, somente nos conectando com essas sensações agora. As sensações de musculatura, algumas partes mais rígidas, mais tensas, com amorosidade, bondade, a consciência, uma curiosidade gentil, com o recurso que você já tem nesse momento, abraçando essa experiência de desconforto, de tensão dessa parte do corpo. Talvez usando o recurso da própria respiração, respirando nesse desconforto, aí trazendo uma transformação daquilo que está. Talvez um estado de tensão para um estado de relaxamento ou de calma. Talvez alguma outra sensação, uma sensação de relaxamento em alguma parte do corpo. Talvez a musculatura do seu rosto. Possa trazer um estado de contentamento à medida que tome consciência de alguma tensão no rosto e que possa se abrir para essa experiência
e poder soltar um pouquinho mais a musculatura do rosto, dos lábios, talvez esboçando um pequeno sorriso aí nos lábios, somente para relaxar um pouco mais essa parte. Esse recurso que nós já temos, somente lembrar e nutrir essa semente da consciência. Notando agora como estão as pálpebras, somente repousando sobre os seus olhos. Temos toda a condição de fazer escolhas conscientes e amáveis. Uma escolha bondosa para você. Agora notando o olhar, mesmo com os olhos, com as pálpebras cobrindo os olhos. Podemos direcionar o olhar para baixo, deixando que os olhos descansem. Como é esse momento de contentamento, de satisfação daquilo que está acontecendo nesse momento? Essa simplicidade de poder notar, relaxar um pouco mais a musculatura do seu rosto. Como é sentir a língua descansando? E deixar que a garganta também vá se soltando. E sentindo o fluxo do ar passando pela garganta. Consciente aqui, agora. É nesse momento que estamos. Agora aos poucos, notando se há algum tipo de esforço em todo o corpo e que possa ir se soltando aos pouquinhos e deixando que a respiração ela vai fluindo pelo seu corpo inteiro. Os efeitos da respiração no seu corpo. Sentindo a inspiração dentro de você, nutrindo todas as suas células, dando essa força e energia. E ao expirar, soltando a musculatura, soltando também as ideias, os pensamentos. Somente estar aqui, com o corpo relaxado e talvez a mente se aquietando e tranquilizando aos poucos. E vamos
pouco a pouco, concluindo essa prática. Notando a temperatura do ambiente tocando em você. E podemos colocar uma reflexão do que estou cultivando de contentamento na minha vida, de satisfação, de prazer e de reconhecer aquilo que já temos. Mantendo a nossa energia para ir em busca de mais satisfação, mas tendo o prazer de estar nesse momento. Então, aos poucos, podemos nos mover com cuidado, abrindo os olhos. Da gratidão por esse momento.